Olá pessoal, que bom ter vocês comigo aqui para mais uma videoaula de física. É uma alegria compartilhar com vocês os conhecimentos que tenho. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar a quantidade de calor sensível e também a quantidade de calor latente. A quantidade de calor sensível é a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo que gera exclusivamente uma variação de temperatura, sem que haja uma mudança de estado físico da matéria. Para calcularmos a quantidade de calor sensível, utilizamos a fórmula do calor específico, que já vimos em outras videoaulas, porém escrita agora de uma maneira diferente. Para aqueles que não sabem de onde vem essa equação, sugiro rever a videoaula que fala sobre o tema calor específico. Esta equação ela pode ser escrita da seguinte maneira: a quantidade de calor sensível é igual à massa multiplicada pelo calor específico multiplicada pela variação de temperatura. Letras representativas estão todas descritas aqui, as grandezas físicas todas anotadas e as unidades. Lembramos, a unidade de quantidade de calor é caloria ou joule, a unidade de massa grama ou quilograma, a unidade de variação de temperatura vai ser Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, e a unidade de calor específico pode ser uma combinação de todas essas aqui. Destacamos em vermelho as unidades do Sistema Internacional, embora utilizemos muito a unidade caloria, grama, grau Celsius e caloria por grama vezes grau Celsius. Um exemplo de aplicação muito simples diz o seguinte: qual a quantidade de calor que deveremos fornecer a uma panela de ferro de 500 gramas para que sua temperatura suba de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius? O calor específico do ferro foi fornecido, ele tem um valor 0,11 calorias por grama vezes graus Celsius. O problema deu a massa, anotamos 500 gramas, e o problema forneceu a temperatura inicial, 20 graus, e a temperatura final, 100 graus, além do calor específico. Mudando de página, os nossos dados estão aqui ao lado. Sabemos que a fórmula para calcularmos a quantidade de calor é massa multiplicado por calor específico por variação de temperatura. E também sabemos que a variação de temperatura corresponde à subtração entre a temperatura final e a temperatura inicial. Logo, nós temos aqui 100 para a temperatura final e 20 para a inicial. Vamos subtrair esses dois valores e vamos encontrar uma variação de temperatura correspondente a 80 graus. Então, vamos para esta equação. Quantidade de calor é igual a massa, 500 gramas, calor específico, 0,11, variação de temperatura, 80. Pegue a sua calculadora e multiplique esses valores e confira, 4.400. A unidade de calorias, porque grama no numerador e grama no denominador puderam ser simplificados. Graus Celsius no denominador e graus Celsius no numerador pode ser simplificado, sobrando apenas a unidade de calorias. O calor latente. Essa grandeza física, ela expressa a quantidade de calor que um corpo deve ganhar ou perder por unidade de massa para que ele sofra exclusivamente uma alteração no seu estado físico da matéria. A fórmula para calcularmos o calor latente é calor latente, representado pela letra L, igual a quantidade de calor dividido pela massa. Na nossa tabelinha estão aqui anotadas as letras representativas e aqui as grandezas físicas correspondentes. Quantidade de calor, a gente usa caloria ou joule, massa usamos grama ou quilograma, portanto ficaria
calor dividido por massa, caloria dividido por grama, ou joule por quilograma. Qualquer uma destas unidades é uma unidade de calor latente. Porém, no sistema internacional se utiliza joule por quilograma. Nesta tabela, nós podemos ver quais são os valores do calor latente, a pressão de uma atmosfera, dessas substâncias listadas. A água tem um calor latente para a fusão, que é a transformação do sólido para o líquido, de valor 80. Ela tem um calor latente de ebulição 540. O que significa, por exemplo, afirmarmos que o calor latente da água é 80 calorias por grama? Significa que para 1 grama de gelo, que está a uma temperatura de zero, que esta é a temperatura em que ele vai mudar do estado sólido para o líquido, nessa temperatura, o gelo precisa receber 80 calorias para se fundir, ou seja, para passar para o estado líquido. Percebam, quantidade de calor latente significa a quantidade de calor que vai gerar uma mudança de estado físico da substância. Por isso tem calor latente de fusão. A água precisa ganhar 80 calorias por grama para que mude de sólido para líquido. O ferro, gente, precisa bem menos, ó. O ferro precisa 64 calorias por grama para ele mudar do sólido para o líquido. Já a dificuldade é maior para mudar do líquido para o gasoso. Olha, a água, ela precisa de 540 calorias por grama. Muito mais quantidade de calor do que ela precisa para mudar de sólido para o líquido. Então, podemos dizer que a mudança de estado líquido para o estado gasoso, ela é mais dificultosa do que do estado sólido para o estado líquido. Então, pessoal, num olhar microscópico, o que acontece quando a gente fornece energia para o cubinho de gelo? Ele basicamente vai usar toda a energia que recebe para rearranjar as ligações moleculares. Por isso, a temperatura do corpo não sofre alterações nesta etapa de aquecimento. Então, uma vez que o gelo está na temperatura de 0 graus, se fornecermos calor, esta quantidade de calor não vai gerar alteração de temperatura. Ela vai ser usada para fazer um novo arranjo das moléculas. Por isso, a temperatura se mantém constante durante a mudança de estado físico. Exemplo número 2. Qual a quantidade de calor que devemos fornecer a um bloco de gelo de 300 gramas, que está a 0 graus Celsius, para que ele seja fundido totalmente? Vamos anotar os nossos dados. O problema está dizendo que o bloco tem uma massa de 300 gramas e o problema está fornecendo uma temperatura, 0 graus Celsius. Nós precisamos também saber uma informação, podemos tirar daquela tabela do slide anterior. A água tem um calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama. Vamos anotar aqui, valor tabelado. Mudando de página. Com essas informações, nós vamos calcular a quantidade de calor usando a fórmula do calor latente. Porém, vamos reescrevê-la fazendo Q igual a M vezes L. L é o L de fusão, porque nós estamos trabalhando com a transformação do estado sólido para o estado líquido. A quantidade de calor é o que nós queremos saber, a massa 300 gramas, o calor latente de fusão 80 calorias por grama,
Percebemos que a unidade caloria no numerador pode ser cancelada pela unidade do denominador. Resta então o seguinte: 300 vezes 80, 24.000, e a unidade que sobrou, calorias. Portanto, esta quantidade de gelo de 300 gramas que estava a 0 graus precisou receber 24.000 calorias para ser fundido totalmente, ou seja, para ser derretido. Por que a temperatura não entrou na nossa conta? Porque nós já sabíamos que o gelo estava na temperatura ideal para ocorrer a fusão. Ou seja, toda aquela quantidade de calor era utilizada integralmente para a transformação de estado físico da matéria. Se não estivesse a 0 graus, nós precisaríamos fazer um cálculo preliminar para elevar a temperatura do gelo até a temperatura de fusão e depois fazer um segundo cálculo. E aí nós teríamos que somar essas duas quantidades. Mas esse vai ser um assunto para a próxima videoaula. O exemplo número 3. Qual a quantidade de calor que devemos fornecer a um bloco de chumbo de 2 kg que está a 320 graus Celsius, para que ele seja fundido totalmente? Os dados que o problema nos fornece: a massa 2 kg ou 2.000 gramas, a temperatura em que se encontra o chumbo é 327, e aí olhamos na tabela. O chumbo já está na sua temperatura de fusão. A partir daí, tudo que ele receber de quantidade de calor, ele vai utilizar para mudar a sua fase, a sua forma física. E para que isso ocorra, ele precisa ganhar 5,5 calorias por grama. Então, esse é o calor latente de fusão do chumbo. Vamos para o próximo slide. Os nossos dados estão aqui. Vamos anotar a nossa fórmula. Vamos reescrever esta fórmula fazendo massa vezes calor latente de fusão. E aí a gente vai pegar o valor da massa dos 2.000 gramas multiplicado por 5,5 calorias por grama. 2.000 vezes 5,5 dá o resultado de 11.000. Grama e grama são simplificados, restando a unidade calorias. Use sua calculadora e faça essa conferência. Portanto, o chumbo que está na temperatura de 327 graus, se receber 11.000 calorias, ele é derretido integralmente. Toda essa quantidade de calor é usado para fazer a alteração do estado físico. Se nós utilizássemos a massa na unidade quilograma, o resultado seria 2 vezes 5,5, 11, aí, quilocaloria, certo? Porque a grama corta, sobra quilo. Então, ficaria 11 quilocalorias. 11 quilocalorias equivale a 11.000 calorias. Bem, galera, chegamos a mais um fim de uma videoaula. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal e até uma próxima videoaula. Espero contar com vocês. Um grande abraço, tchau, tchau!